Vamos agora assistir a palestra Sinalização Horizontal, Tecnologias e Performance. E para nos liderar neste trabalho, fazer toda a gestão dessa palestra e também anunciar oficialmente o nosso próximo palestrante, nossos próximos palestrantes, na verdade, eu convido ao palco a nossa presidente desta mesa e conto com as palmas de todos vocês para recebermos Lúcia Leico, da Ageto. Junto com a Lúcia, também nos acompanha nesta mesa com a função de secretária e também conto com as palmas para recebermos no nosso palco Marilda Siqueira, do DR de Minas Gerais. Bom dia a todos, né? A última palestra aqui do setor, mas não menos importante, né? Então, meu nome é Lúcia, eu sou do Tocantins, né? Da Agência de Transportes e Obras do Tocantins, e é um prazer estar aqui para que a gente possa estar discutindo e aprendendo um pouco mais sobre esse tema tão importante da segurança viária. Esse tema que salva vidas, né? Então, eu vou chamar para vocês aqui o palestrante, Dr. Marcos Antônio Caldas e Olavo Dall'Acqua, da Vimaster. O Dr. Marcos Antônio Caldas, ele é técnico químico e bacharel em química, com 30 anos de experiência no setor de sinalização horizontal viária. Especialista em formulações e assistência técnica, atuando no desenvolvimento de soluções. E no suporte à aplicação da sinalização em rodovias. Atualmente é gerente de produção da Vimaster, produtos para a sinalização viária, né? Aquele stand maravilhoso que a gente já viu ali, né? Com uma boa apresentação também, né? Como todas as empresas, uma né? Visitei lá. Né? Boa. Boa palestra. Bom dia, gente. Primeiramente, agradecer a presença de todos. Tá? A Vimaster é uma empresa 3 anos no mercado, só trabalhando com sinalização viária horizontal. Tá? A gente tem tantos desafios, como qualquer um que está aqui, e novas tecnologias, novas necessidades, porque nossas estradas estão aí sempre melhorando e atingindo o objetivo de segurança. Uma estrada segura é uma responsabilidade de todos nós aqui. E a Vimaster, como participação nisso, ela vem aí contribuir para qualquer tipo de desafio. Vou apresentar um pouquinho a Vimaster, e depois os nossos produtos e as novas tecnologias que a gente vem aí trabalhando e oferecendo. A Vimaster nasceu há 23 anos atrás, São Paulo, e ela tem a matriz dela localizada exatamente em São Paulo, numa área total de 40 mil metros quadrados, destinada à sinalização horizontal, nada vertical. Não somos aplicadores, somos fornecedores de produtos para sinalização horizontal. Temos uma filial em João Pessoa
e temos outra em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e futuro aqui em Sete Lagoas. Essa não está descrita aí, mas logo, logo ela estará aqui perto de Minas aqui. Só para ilustrar, trabalhamos aí com as legislações, né, os artigos, que onde tem que, qualquer rodovia tem que ser sinalizada, e seguimos normas como referência, para atender sempre um objetivo, né, que é estradas seguras, alta visualização, alta durabilidade, como qualquer tipo de pavimento necessita. Isso é para dizer que uma sinalização ela tem que ser bastante visível. A gente só percebe a necessidade de uma boa sinalização quando a gente está numa estrada e a gente vê que falta uma sinalização ou não tem uma indicação. Aí a gente percebe que a sinalização fala com a gente, apesar dela só estar ali pintada, uma placa, uma tinta horizontal, e aí a gente percebe que ela fala com a gente quando a gente não vê ela, né? Quando ela está lá, a gente percebe que ela cumpre a função dela, nos orientar. De conhecimento de todos, a AviMaster tem aí todos os produtos, como eu disse, de sinalização viária horizontal, então linha base de água, solvente, termoplástico, que é linha quente. Pré-formado é um produto que a gente vai falar um pouquinho aqui, só mostrar para vocês. Acredito que muitos aqui já conheçam o produto. A gente vem mostrar os nossos produtos para vocês, de uma certa forma pincelar, mas qualquer dúvida a gente está aqui para responder. Os produtos que acho que todo mundo já vem conhecendo, ou já conhece, ou já usa em sua rodovia. Qualquer dúvida aqui ou no nosso stand, está todos convidados para tirar qualquer tipo de dúvida, caso não queira fazer aqui. Tinta base de solvente, onde atende a norma 11862, é uma tinta base solvente, um produto inflamável, mas de uma tecnologia mais antiga, de secagem rápida, atendendo a norma 11862, desenvolvida exatamente para isso. É uma tecnologia mais antiga, é uma tecnologia que veio antes da tinta base d'água. Hoje, uma grande parte se utiliza da base d'água, que você não pode utilizar porque é um produto inflamável. Tá? Como disse, eu venho dando uma pincelada nas tintas que a grande maioria já deve conhecer ou domina ela, mas qualquer dúvida, detalhe mais profundo, a gente pode conversar. Tem as tintas à base de termoplástico, são tintas quentes, que precisa de um caminhão aplicador específico, que pega essa tinta, que ela é um pó, e aí transforma ela em líquido. De que forma? Numa fusão a 180 graus, até 200 graus, eu transformo em estado de sólido para líquido. São tintas para alta resistência, espessura de 1,5 mm a 3 milímetros. Essa é uma tecnologia um pouquinho mais nova, é um pré-formado com espessura de 3 milímetros, já vem com as suas esferas incorporadas, facilitando a sua aplicação, não precisa de um equipamento grande, com um maçarico a gente aplica. Pode ser feito em qualquer desenho, qualquer cor, o que vocês precisarem. Muito utilizado isso em vias urbanas, porque facilita a aplicação, não precisa pôr um caminhão grande aplicador. Tá? Plástico a frio é um produto bicomponente, de alta resistência, uma das últimas tecnologias a frio, é bicomponente, usa um catalisador como reação, vem substituir os termoplásticos, mas com alta resistência, com espessura menores. Para vocês terem uma ideia, é possível aplicar 10 vezes menos que uma espessura
de um termoplástico 0,3 milímetros, você vai ter uma boa resistência e uma boa aplicabilidade do produto, sem grande necessidade de um caminhão a quente, de 1h30 para ficar aguardando para fazer a fusão. Tá? Podemos aplicar com rolo, máquinas manuais, mecânicas. Então, é uma grande facilidade, uma grande tecnologia, uma das mais novas tecnologias que tem para sinalização horizontal. Aqui nós temos as esferas. A Vimaster nasceu fazendo esfera, depois ela quis ampliar os seus negócios, fazer o conjunto tinta mais esfera. Tá? Então temos todos os tipos de esferas necessários para que a gente possa ter uma boa visibilidade. Gostaria de complementar para vocês que pré-mix é muito importante. Quem não conhece, é uma microesferas que são adicionadas na tintas e que às vezes o aplicador não gosta muito porque ele acha que acaba dificultando bastante para ele a aplicação. Mas eu posso garantir para vocês que usando pelo menos um pouco desse material, você ganha no mínimo 20% de resistência adicionando na tinta. Há estudos que comprovam isso. Nunca tecnicamente a gente conseguiu provar que ela com o desgaste vai aparecendo porque ela é misturada na tinta. Porém, a durabilidade eu posso garantir para vocês que é um ganho de 20%. Então, quando vocês pensam em resistência, utilizam a pré-mix. São esferas pequenininhas, não vai atrapalhar o bico do aplicador, que é da máquina, desculpa. E vai te dar uma grande performance. E as outras esferas é jogada na superfície, onde a luz bate e volta como refletância. É aquela visualização noturna que a gente enxerga, e quando ela está baixa, é onde a gente reclama e está na hora de repintar. Né? É um índice de repintura. Como eu disse para vocês, a gente quis dar uma pincelada e não ficar uma coisa muito maçante, daquelas coisas que vocês talvez já dominem o produto. Então, se há uma necessidade ou dúvida sobre qualquer tecnologia que já está isso no mercado desde 1960, que é o pré-formado, se tiver mais algum complemento que a gente possa contribuir nisso, a gente está aberto a perguntas. O nosso objetivo é trazer para vocês novas tecnologias, porque há uma nova necessidade do mercado. Quando vocês falam em asfalto, drenante e não drenante, que ele vai ser antiderrapante, que ele não vai formar aquaplanagem, o que colocar em cima disso? Então, a Vimaster ela vem sempre procurando novas tecnologias para que a gente faça um melhor conjunto. Entre elas, a epóxi tinta base de água. É uma tinta base de água convencional, como vocês já conhecem, porém com um catalisador. O que proporciona isso? É uma nova tecnologia, é maior resistência, tá? Uma maior retrorefletividade. Isso é uma tecnologia nova? Sim, é uma nova tecnologia. Existe uma norma ainda para ela? Gostaria de informar vocês, ainda ela não é utilizada, não foi normatizada para rodovias e sim para infraero, helipontos, essa coisa. Porém, as normas, todas que nós temos hoje, elas são direcionadas para uma performance. Então, eu não tenho ela ainda uma norma específica para epóxi, porém ela é maior resistência do que a 13699, que o pessoal já conhece ou domina essa norma, que é da linha base d'água. Então, quando nós falamos de norma, nós falamos de mínimo de norma. É aquelas características mínimas que a gente precisa. Então, quando falamos em resistência, é 100 litros de abrasão. Essa tem uma resistência maior. Então, ela pode ser direcionada como 13699, porém um produto melhor. Tá? Norma é referência mínima
de qualidade. Aquilo é o mínimo que eu preciso. Eu posso pôr uma coisa melhor? Posso. Então, ela se enquadra numa resistência ou numa norma 3699 com uma maior performance. Tá? Só dizendo, a gente vai dar mais ênfase a uns produtos de novas tecnologias. Tá? O intuito nosso não foi deixar vocês com aquela característica. Vamos falar das mesmíssimas coisas. Já sabemos de base d'água, de termoplástico, mas eu tenho algumas dúvidas, a gente pode abrir e falar. Mas o intuito nosso aqui é falar de novas tecnologias. O que se tem hoje de melhor no mercado, o que se está se destinando para resistência. Tá? O outro item é tinta base d'água com grafeno. Gostaria que o meu colega de trabalho, o engenheiro, e é mais novo, comentasse um pouco o que é grafeno, se alguém já ouviu falar. O que seria esse composto na tinta base de água? Por favor, Olavo. Bom dia, pessoal. Dando entrada aqui na nossa linha grafeno, a Starline Grafeno, ela é uma união da nossa conceituada já Starline base de água, com a junção da nanotecnologia do grafeno, incorporada nela. Então, com o objetivo de introduzir no mercado produtos mais duráveis e resistentes, capazes de se adaptar a uma variedade de aplicações. Para quem não conhece o grafeno, ele é um alótropo, né, de carbono. Então, ele é um composto assim, super leve, tem uma espessura de um átomo, ou seja, é nanotecnológico, então você não consegue observar a olho nu. Ele é 1000 vezes mais fino que uma folha de papel, é 200 vezes mais forte que o aço, possui propriedades hidrofóbicas, ou seja, bloqueia dos líquidos e gases, isso promovendo resistência à nossa película de filme. Alta flexibilidade, ele tem 10 vezes mais condução do que o cobre. Transparente, promove uma boa resistência mecânica e, consequentemente, uma proteção UV. Certo? Ele é composto, podemos fazer diversos tipos de cores, branca, amarela, preto. Então, é um produto assim, revolucionário, eu não conheço em nenhum outro lugar, né, da linha sinalização viária. Então, é algo que a Vimaster vem propondo e está funcionando. Agora, introduzindo um pouquinho a nossa linha de removedores, temos o Removol. Tá? Ele é uma base de solventes. Nós utilizamos eles para remover aquela sinalização que você quer apagar ou uma manutenção. Ele não agride o pavimento, então ele é de fácil aplicação. Ele já vem pronto para uso, você só precisa de um auxílio de uma VAP de alta pressão, então você aplica o material na superfície que você deseja remover, e com o auxílio da VAP de alta pressão você consegue remover. Então ele não agride o seu pavimento, não agride o meio ambiente, e é de fácil remoção, prevenção de pavimento, e muito bacana. É um vídeo mostrando um pouquinho da aplicação. Depois do produto aplicado, você vem com a VAP e ele vai removendo facilmente. Possui um rendimento de 2 a 3 quilos metro quadrado, então é bem rápido. É uma coisa assim de 5 minutos que você aplicou, você já pode vir com a VAP e fazer a remoção da sua pintura. Agora um pouquinho de uma outra linha de removedores, essa é mais focada nas nossas placas, né? Quando você quer remover uma pichação ou fuligem, algum tipo de sujeira que impregnou na sinalização, ele é de fácil manuseio, ele é um líquido que até com o auxílio de um pano você aplica e a remoção é praticamente instantânea, como vocês podem ver no vídeo. Ele é à base de solventes também, então com um borrifador e um paninho você já consegue remover qualquer tipo de sujeira, pichação e algo do tipo. Ele não danifica suas placas, ou seja, você não perde a sua retrorefletância da sua placa, então você consegue conservar e eventualmente recuperar algo que poderia estar perdido.
que é um exemplo do antes e depois. Pode ver que não afetam a sua retrorefletância. Quando a gente falou de tintas de tecnologia mais antiga, eu entro nessa história, né? E quando foi falar de novas tecnologias, a gente colocou uma pessoa mais jovem até para associar, né? Então agora entrou o velho novamente a minha parte, né? Porque há uma grande preocupação e um desafio, particularmente em sinalização horizontal, em resolver algumas coisas. E uma entre elas era por que a tinta amarela é permitida uma retro menor e a branca não tem que ser sempre maior. E por que à noite eu tenho a sensação que o amarelo ele parece um branco sujo, vamos falar dessa forma, né? Pelo menos é a minha sensação, porque quando a gente trabalha com sinalização, a gente está andando, fica olhando a sinalização, né? Aí, mais ou menos que nem a minha esposa, tanto que eu fico olhando a sinalização, ela também já está, né? Ela já está olhando, mas aquela placa está torta, aquela sinalização eu não estou enxergando direito. Aí eu falo assim, é que você não entende. Aí eu falo para ela, aí eu na minha cabeça, caramba, se ela percebeu é porque a sinalização está muito ruim, né? E então está atingindo o objetivo. E como disse, um dos desafios que eu tinha era entender o porquê que o nosso amarelo não existia uma coisa igual ao branco, que visualiza muito bem, né? Então, há 30 anos eu venho lá brigando, e aí a Vimacer, quando eu entrei na Vimacer há 12 anos atrás, como fabricante de esfera, ela proporcionou a eu achar algo que na formulação eu não conseguia, porque o pigmento amarelo é muito difícil você ter a mesma opacidade como o branco, e faz com que a luz volte menor, é por isso que justifica a retro do amarelo menor. Tá? Queria mostrar para vocês um índice que eu já estou nessa idade, mas daqui 10 anos vai ser pior ainda, né? Então há uma preocupação muito grande. Eu já vinha como formulador, querendo achar explicações, e agora já estou no objetivo, e acreditamos que a gente achou alguma coisa que pode ser usado como segurança. Há um índice de que vem crescendo, o maior motorista idoso, né? Vivemos mais, queremos ter a nossa independência, não depender dos filhos, né? Então estamos dirigindo, é só um dado aí, que tem pelo menos 13 condutores ativos acima de 100 anos, então isso vai crescer, não tenha dúvida. E que em 2050 nós teremos muito mais motoristas idosos do que jovens. Então nós temos que se preocupar com isso. A maioria aqui está jovens, mas eu acredito que daqui 10, 15 anos nós estamos entrando nisso, né? Então a gente vai lembrar, por que a gente não defendeu aquilo antes? E não se apareceu nada novo, para que eu visualize. Quem é de vocês que não acha melhor viajar de dia do que de noite? Eu, quando era jovem, eu adorava viajar de noite, né? Sentia uma segurança. Já estou abandonando isso. E olha que eu sou responsável por tinta, faço coisas que é para a noite visualizar. Tá? Mas é difícil. Então eu procuro viajar de dia. E que eu estou falando tudo isso para solucionar apenas um item que chamava a minha atenção. Tá? O branco não tem problema, mas o amarelo tem, né? Então, só para dizer que esse índice vai crescer e cada um de nós temos a responsabilidade de melhorar a nossa vida daqui 10, 15 anos ou a partir de hoje. Ok? Por favor. Há outro índice que os maiores mortes são colisões frontais. E aí a gente se pergunta, né? Com certeza, foi imprudência, geometria da via, foi alcoolismo, vários fatores. Mas será que a visão, no duplo sentido, não poderia ter alertado ele de uma forma mais clara e que
alertasse ele a falar, não vou ultrapassar, porque uma colisão frontal é sempre uma imprudência. Isso não tenho dúvida. Então aqui só estou querendo dizer, excesso de velocidade, pode ser vários fatores. Mas nunca ninguém perguntou, porque sempre condena, você teve uma boa visualização da sinalização? Você enxergou o amarelo, que ali você não podia ultrapassar? Claro, sem dúvida, né? Mas foi minha imprudência. Mas será que a gente não pode contribuir para que as vias sejam um pouco mais seguras? Mesmo que eu estou em excesso de velocidade, mas olha, aqui é um amarelo muito mais intenso, não vou ultrapassar. Só na linha tracejada, né, que eu posso ultrapassar. Vamos lá. Então, a Vimace me proporcionou, como disse, trazer uma solução para tintas amarelas, trazendo uma nova tecnologia com esferas amarelas. O que essas esferas amarelas fazem? Por favor. Isso. São duas tintas, as mesmas tintas, porém utilizando as esferas convencionais, que eu chamo de brancas, e hoje com as esferas amarelas. Quando a gente visualiza isso, a gente acha que aquilo não era mais normal, né? E que hoje é normal. A gente achar aquele amarelo pálido, aquele amarelo que perde cor à noite, que não tem uma visualização que me agride os olhos dizendo, cuidado, não ultrapasse. Às vezes eu confundo com o branco, e era normal. Olhando do lado era normal, hoje. Eu não entendo que isso era normal, e por isso que eu não aceitava. Tá? Vocês verem que essa esfera, ela proporciona uma durabilidade e uma segurança tão grande, que se eu aplicar uma tinta branca e jogar essa esfera amarela em cima, ela vai refletir amarelo. Então ela não tem perda de cor. Ela vem ajudar, ou contribuir, ou consertar a perda de durabilidade do amarelo, da intensidade da cor, a diferença de fabricante para fabricante, porque quando você pega a norma, o amarelo pode ser mais claro, outro pode ser mais laranja, outro pode ser mais amarelo, mas a norma permite. Né? Então, de dia eu enxergo um amarelo bonito, mas à noite eu enxergo isso, porque todo mundo quer uma alta refletância e é muita luz e ela acaba não te refletindo o amarelo que deveria. Tá? Então, ela vem para corrigir isso. Se a gente ver uma tecnologia dessa, que traz pelo menos salvar uma vida, eu acho que já atendeu. Tá? Se essa tecnologia existe, por que não empregá-la? Vendo isso, é lógico pensar que esfera branca é para tinta branca, e esfera amarela é para tinta amarela? Porque o objetivo é fazer com que a gente transforme isso em segurança. Não tem nada comercial, e sim segurança. Existe, atende norma, não muda em nada a aplicação, não tem perda nenhuma de performance, vai ficar lá o tempo que for necessário. A única coisa, vamos tirar a esfera branca e colocar a esfera amarela, na tinta amarela. É simples assim. Ah, mas eu quero misturar com a branca, que eu quero continuar com a retro alta. Né? Sem problema nenhum, e vai continuar com aquele tom amarelo, forte. Sem problema nenhum. Tá? Então, isso me satisfaz um objetivo que eu tinha desde que eu entrei aí em sinalização. Tá? Eu não entendia o porquê que o amarelo tinha uma tolerância. Acho que a gente está no caminho certo. Né? Venho mostrar isso, uma grande oportunidade para todos, entender se isso é legal, se isso é importante. Se cada um fizer um teste e confirmar essa segurança, já estamos aí no caminho certo. Aí tem uma diferença à noite, usando essa esfera branca. É um dos motivos que eu não viajo mais à noite. Tá? Não é culpa
de quem aplicou, de quem implantou. Não, não é culpa. Isso é uma realidade. Às vezes passa 6 meses, 3 meses, a sinalização está assim, né? Um amarelo que está o branco do lado, e aí eu consigo ver a diferença. Porém, se não tivesse o branco do lado para ter um comparativo, muito provavelmente eu poderia entender ou me distrair que aqui poderia ser uma rodovia simples, uma via simples. Usando essas esferas só para ter um comparativo. Por gentileza. É isso, amarelo. Me deixa mais tranquilo? Vocês têm a sensação de estar mais tranquilo dentro de uma rodovia que eu estou enxergando o amarelo e aonde é o branco? Simples empregado, apenas uma esfera. Vai perder essa cor? Não vai perder essa cor. Como disse para vocês, se eu aplicar em cima de uma tinta branca, ela continuará assim, amarela. Então, a tinta pode se degradar, a tinta pode perder cor, posso trazer 3, 4 fornecedores emendarem, como a gente fala, né? Aí no dialeto dos aplicadores. Eu venho com a esfera e corrijo tudo isso à noite. A importância do dia, a sinalização é grande, mas à noite eu considero ela muito mais importante. É onde eu não posso errar mesmo, porque pode acontecer um acidente. De dia ainda visualizo, tem uma distância muito maior de ver um carro vindo em minha direção. Ok? Bom, gente, como disse para vocês, o intuito nosso não foi deixar uma apresentação com produtos que vocês já dominam, ou se tiver alguma dúvida muito específica dos produtos que já existem no mercado, mas sim o objetivo é mostrar novas tecnologias do que a gente está fazendo, tá? Esses são nossos produtos, qualquer dúvida que vocês tiverem, podemos responder aqui, como também na visita no nosso stand. Tá? Mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado. Agradecemos, então, a esta palestra, né, com o Dr. Marcos. E alguém coloca para nós o QR Code na tela? Então, senhores, seus questionamentos, suas dúvidas, suas inquietações com relação à sinalização horizontal, vocês podem apresentar, podem enviar suas perguntas que a gente vai receber aqui. Bom, enquanto a gente está aguardando aqui a chegada das perguntas, eu vou aproveitar que eu também trabalhei já há mais de 10 anos, né, na área de segurança viária, e a gente vem continuamente recebendo uma cobrança que os órgãos rodoviários, eles são muito importantes para que a gente torne as rodovias, são rodovias que perdoam, né? E as rodovias que perdoam, elas devem considerar, né, essa dificuldade, às vezes, né, dos idosos, como foi colocado, e às vezes situações em que o órgão rodoviário precisa de estar atento com relação à sinalização, e que recentemente nós estamos aí trabalhando com o financiamento do Banco Mundial, a necessidade de reforçar a sinalização de obras, né? E na sinalização de obras, não sei, eu já andei em algumas rodovias, em alguns estados, normalmente o pessoal usa já uma faixa, né, mais estreita, com uma espessura menor, e quase nunca utiliza esferas, né? Não sei se é o nosso sistema de referência, mas eu queria dizer para vocês que, assim, a segurança durante as obras, há muita gente, não, a responsabilidade da empresa, mas é uma corresponsabilidade do órgão rodoviário. Então, o que é que o senhor tem recomendado aí nesse sentido, para essa sinalização horizontal,
no caso, e reforçar a segurança, que a gente tem visto muitos sinistros ocorrendo nesse período, no período da obra, principalmente nas restaurações de rodovias, conservação de rodovias, né? Onde a gente mais sente falta da sinalização, né? Eu gostaria de dizer que todo pano preto não pode ser liberado sem uma sinalização, né? E quando você utiliza uma sinalização com uma largura menor, é uma provisória, porque é para você ter algum tipo de segurança ou uma orientação para o aplicador, para o usuário, né? Isso é comum, até porque existe a exudação do pavimento, que vai para cima da sinalização, depois você vem com uma definitiva. A largura da faixa é fundamental. Quando nós colocamos 12, para depois colocar uma de 15, que é uma definitiva, nós diminuímos bastante a visualização, ou a distância da visualização. Isso se colocamos esfera, né? Porque se não colocar esfera, à noite perdeu a funcionalidade dela. E a função dela é dia e noite, né? Então, se permite uma retro menor na provisória, mas tem que se colocar esferas, para que vai dar uma refletância noturna, mínima, mas tem que dar. Mas que a velocidade também determina muito a largura da faixa que eu devo ter. Então, se eu colocar uma provisória de 12 centímetros, muito provavelmente você vai só colocar isso em rodovias de menor velocidade, 60 por hora, abaixo de 80, né? Há uma preocupação muito grande de fazer logo a definitiva, porque são estradas que às vezes eu preciso de uma velocidade maior, ou ela permite uma velocidade maior que 80, e aí a função de uma provisória perde um pouquinho a função por causa da velocidade. Mas é fundamental que a gente faça a sinalização. Não libere ela sem nenhuma sinalização. Eu vou esperar sair toda a exudação, esse óleo, né, de secagem do pavimento, e depois eu aplico. Mas aí a gente corre um risco muito grande, até de alguns processos que, se for evidenciado, que foi falta de sinalização. Não sei se eu consegui responder. Obrigada. Engenheiro Jarbas, do DRDF, está parabenizando, né, pela sua apresentação, e relata que no Distrito Federal tem observado que a pintura de sinalização horizontal tem perdido seu brilho em curto espaço de tempo. Notamos que o escurecimento de faixas pintadas, dificultando a visibilidade dos motoristas, principalmente à noite em período de chuva. E nós no Centro-Oeste, né, lá temos 6 meses de período chuvoso assim intenso, né, e 6 de secas. Temos notado também um intenso reflexo da luz do sol no asfalto ao circular pelas vias das cidades, indicando possivelmente um teor de betume elevado. Isso pode estar causando escurecimento da sinalização ou está relacionado diretamente às especificações adequadas do produto? Bom, obrigado pela pergunta, né? Isso é um desafio constante, tá? Quando você vê a perda muito rápida da sinalização, tem que se dar uma investigada. Como disse, talvez ainda há uma exudação e que está indo para cima da sinalização, né? Isso é bastante fácil de detectar. Se você for lá limpar um pouquinho, a sinalização aparecer, você vai evidenciar que ainda era um problema da exudação do pavimento. Mas também tenho que concordar, para quem fez a pergunta, que a sinalização ela vem perdendo mais rápido essa característica de visualização. Há alguns fatores que a gente vem estudando, e até parece brincadeira, mas é influência também do clima. Às vezes a gente não tem evidência de chuva, demora, então acaba caindo muita fuligem em cima da sinalização. Às vezes eu tenho um problema de raios ultravioleta, tá? Então muito mais forte do que eu tinha há 20 anos atrás, então ele ataca isso,
ataca o pigmento, porque a resina que está lá dentro não consegue segurá-la. Quando eu falei para vocês que a norma é um mínimo que ela está te pedindo para que você coloque, por que não colocar mais? Então, o grafeno vem para dar mais durabilidade, a esfera amarela também para corrigir qualquer perda de intensidade de cor. E em chuvas, existem novas tecnologias, que eu passei meio rápido, porque isso já está desde 2000, tá? Mas que são materiais de alta espessura. Tá? Tanto o plástico a frio, que tem uns desenhos diferenciados, permite que a água não fique em cima da sinalização, não formando aquela película que não deixa a luz bater e voltar. Então, ela tem, vamos dizer assim, vazios, que a água escoa e fica a sinalização visível. Tá? Plástico a frio, estrutura. E existe os alto relevo, que são umas lombadinhas, e a base plana, que a base plana você não enxerga, mas o relevo, ele fica acima dessa película de água, então você vai refletir. Então, existem algumas tecnologias que é possível se recuperar a sinalização na chuva. É óbvio que se eu tiver em pontos de alto índice de acúmulo de água, eu não vou conseguir tirar isso. Mas o eixo, seguramente, por causa da drenagem, do ângulo da rodovia, eu vou ver essa sinalização. Ela foi desenvolvida até para substituir taxas, os olhos de gatos, né? E ela tem essa função. Eu respondi, caso não respondi aí totalmente a pergunta, por favor, nos encontre no stand que a gente vai bater um papo bem específico sobre esse assunto. Obrigada pelo esclarecimento. Agora, Dr. José Luiz Fusaro, do DR São Paulo, né? Obrigada pela presença aí. A pergunta é: existe um padrão proposto de cor para as esferas amarelas? Não existe. O que a norma fala é que ela tem que ser translúcida, ter uma granulometria, por isso que ela se classifica como 2A, 2C, 1B. Tá? As esferas amarelas, ela é translúcida. Ela não tem nenhum tipo de obstruir a luz, nada. Ela tem são as esferas brancas com um tratamento superficial. Tá? A próxima revisão da norma, acredito que é daqui mais ou menos 1 ano, 2 anos no máximo, a gente vai, no grupo de estudo, incorporar as esferas amarelas, mas com o objetivo de performance, de uso, de esclarecimento. Mas a norma permite, porque ela tem que ser vidro, granulometria e translúcida, ela é. Tá? Não estamos enganando nada, mas assim que tiver o grupo de estudo e tiver a revisão da norma, a gente vai incluir. É porque até hoje só existiam as brancas. Como disse, todo mundo achava que isso era normal. Me permite não concordar hoje mais, não são normais. O que a gente sempre viu era o mínimo. Atende? Atende, não tenho dúvida. Mas é o mínimo. Então, hoje nós temos coisas melhores, né, que podemos acrescentar. Se nos dá segurança, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que cada um dos senhores tivesse a possibilidade de dar a oportunidade da gente testar e ter essa conclusão visual de segurança, vai me comprovar o que eu estou vendo. Obrigado. Bom, agora nós já temos aqui várias perguntas, né? Vamos aqui apresentar aqui a pergunta do Alberto Sanches, referente ao Removol, né? Que é também achei maravilhoso, né? Não danifica a placa se aplicar diretamente sobre a película? Ó, vem.
Obrigado pela pergunta. Não, ele não danifica, ele preserva todas as suas características e dá o seu resultado final, que é a limpeza total da placa, tanto pichações de tintas, vandalismo, ou próprias fuligens, algo que impregne na sua placa. Então, ela não ataca e não danifica em questão nenhuma. Eu só complementar um item. Ele trabalha comigo na parte de desenvolvimento, então a gente discute bastante isso. O Removol, ou Removol para placas, ele não danifica se a gente seguir a norma. Se você tiver, que eu já vi, me desculpem, em alguns lugares, placas que é pintada ainda, que a norma não permite. Se as placas forem com tinta, ela vai remover e vai atacar. Mas se ela for película, não tem ataque nenhum, revitaliza a sua retro. Então, aquilo que eu perdia por causa das fuligens, da poluição, ele revitaliza, voltando a ter a mesma retro inicial. Só era um parênteses aí. Engenheiro José Maria, do DR Minas Gerais, né? Nosso anfitrião aqui, né? O produto de remoção remove termoplástico por aspersão? O preço da microesfera amarela é o mesmo da branca? Esse Removol não foi feito para altas espessuras, tá? É só para linha base d'água e base solvente. Por quê? O termoplástico é uma espessura, como disse, 10 vezes mais do que se eu tivesse 3, 4 camadas de tinta numa repintura. Então, eu vou só tirando ela como escamas, então não te compensa. Agora, tinta base d'água e tinta solvente, ela remove sem ataque do pavimento. Às vezes eu tenho 4, 5 demãos, mas ela vai desgastando, então eu estou repintando. Então, eu vou arrancar com facilidade sem ataque do pavimento. Mas termoplástico, plástico a frio, eu não consigo remover. Tá? Não consigo ter uma boa performance. Ele remove por escamas, mas não te compensa. Tá? Desculpa a segunda pergunta. Microesfera, a respeito dos valores em relação à outra branca. Sim, sim. Né? Ele é um hoje... engenheiro de bastante experiência no DR Minas Gerais, né? Legal, legal, que bom, que bom. Assim, hoje ela é um pouquinho mais cara, mas muito pouco a diferença. Tá? Mas por quê? Porque ainda eu não tenho volume. A partir do momento que eu conseguir produzir ela com volume, o preço vai se igualar, seguramente. Tá? Nós fornecemos para quem quiser fazer um teste de graça, essas esferas, vamos lá acompanhar, tá? Para quem que estiver interessado. Tá? Mas o custo é um pouquinho a mais, muito pouco, porque nós queremos incentivar que o pessoal teste, confirme essa sensação de segurança que nos proporciona segurança. Então, estamos investindo nisso. Mas eu tenho certeza que isso vai funcionar e aí o preço, a gente vai ter grandes produções e o preço vai ser iguais. O que é o preço em relação a salvar vidas, né? vamos considerar, né? Com relação a outra pergunta aqui, engenheiro Rogério Drummond, do DENIT Piauí, obrigada pela pergunta. Aplicado plástico a frio em áreas de boa extensão, pergunto, ainda persiste ou não mais a falta de aderência em momentos de tráfego sob chuva, em especial para as motocicletas? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. O plástico a frio de alta resistência, tá? É para VDMs acima de 30 mil veículos. Só para vocês terem uma ideia, termoplástico é acima de 20 mil. Então, ele tem alta resistência. Sobre chuva, seco, e uma grande qualidade do plástico a frio é o atrito. Mesmo sobre chuva, ele tem grande resistência ao atrito. Tá?
mais de qualquer outro tipo de sinalização. Porém, existe ainda a possibilidade que sobre o termoplástico, o plástico a frio, eu posso colocar um grãos abrasivos junto com esfera ou só o grão abrasivo para aumentar mais ainda essa resistência, tá? Mas só para vocês terem uma ideia sobre chuva, a gente joga uma água e pede para o pessoal passar em cima, andar. Não escorrega, não escorrega. Mas a resistência sobre a chuva, mesmo a longo, é sempre superior a qualquer material que hoje nós temos. Obrigada. Maicon Teixeira, da Bahia, olha, né? Parabéns pela palestra. Trabalho com o consórcio da prefeitura e gostaria de saber se a aplicação de uma camada muito fina e muito grossa afeta a durabilidade. Responder, então eu vou responder porque, né, adoro essa parte técnica, tá? Adoro. Sim, é fundamental. Imagine que para ter um desgaste, eu tenho uma espessura assim, ele vai durar X tempo. Se eu tiver assim, metade, vai durar metade do tempo teoricamente, tá? Então é fundamental. A única coisa que nós temos que se preocupar é que quando se trabalha com tinta à base d'água, ela tem uma espessura máxima de aplicação. Ela foi estudada e trabalhada para trabalhar uma película, um exemplo de 0,7 máximo. Passou disso, ela vai desemplacar. E aí, às vezes, a gente tem a sensação que ela não durou. Quem não teve a sensação de que tinta à base d'água dura menos do que solvente? Principalmente em vias urbanas. E não é verdade. É que a tinta à base d'água, ela precisa ter um tratamento ou um cuidado muito maior na sua aplicação do que a tinta solvente. Solvente, ela adere se tiver umidade, se ela adere se tiver poeira, se eu tiver um pouco de óleo, e via urbana sempre vai ter, né? Só que aí ela tem uma aderência maior. Na tinta à base d'água, ela não aceita. Gente, imagine, tinta à base d'água é uma cola. Quem nunca pegou uma fita aderente e colocou em qualquer substrato que tenha pó, não adere. É isso que a tinta à base d'água tem como característica de adesividade, tá? Solvente não, ela faz parte do asfalto, né? Da mesma família do petróleo, né? Então ela vem atacando o que tiver, ela passa por cima, se mistura e adere. Por isso que em vias urbanas o pessoal tem essa sensação de que tinta solvente dura mais que tinta à base d'água. Não é, porque a tinta à base de água ela vai soltando pedacinhos e quando você vê, sumiu. Não é que ela desgastou, é que ela não teve uma aderência adequada, tá? O pessoal às vezes me comenta, por que na via urbana eu não consigo usar a base d'água e na rodovia eu consigo? É exatamente por esses fatores. Na rodovia eu não tenho tanto índice de óleo, circulação em cima da sinalização, né? Mas é o mesmo produto. Eric Xavier, da Objetiva. Qual o período ideal para aplicação da pintura horizontal em uma via recém-recapeada? Bom, se você colocar uma provisória, imediato. Que é o que recomenda. Imediato, porque você vai sofrer com a exudação, vai escurecer, depois de 30 dias, 60 dias, eu vou lá e ponho uma definitiva. Mas se você não quer pôr a provisória, vou correr o risco e eu vou aplicar uma definitiva e não me importa que ela vai escurecer. Ou então, qual é o melhor momento? Como técnico, eu falo para você que não recomendo, porque você não pode liberar um pano preto, como a gente fala, sem sinalização. Mas, qual é o período? Eu sempre cito 30 dias. Ou você visualize que o seu pavimento não está mais tão preto. Se ele estiver já meio claro, cinza, que eu me desculpe se é essa cor que se falam, mas é a cor que vem aos meus olhos,
A partir do momento que ela está mais cinza ou mais clara, não tão preto, é o momento que você pode aplicá-la. Obrigada. Bom, engenheiro Rian, do DR Minas Gerais, qual o reflexo financeiro em percentual das novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas quando comparadas com as mais antigas e que são difundidas nacionalmente, especialmente com o uso do grafeno na produção? Inclusive, eu vou acrescentar uma pergunta aqui da nossa mesa, que é se já está sendo utilizado em algum local da federação ou em outros países. O grafeno é uma realidade em todos os países. Já existe grafeno em tintas, para vocês entenderem, automotiva, tá? O grafeno é utilizado em colete balístico, só para vocês entenderem a resistência que ele tem. É usado na mistura de vidro para carro blindado, deixa ele mais leve. Por que deixa mais leve? Porque eu deixo uma espessura menor, com mais resistência. Só para vocês entenderem como que é o objetivo do grafeno. Nós estamos colocando em algumas rodovias como teste, principalmente com a tinta preta, porque é a tinta que dá contraste, somente em concreto, né? Que eu ponho a tinta branca no meio, e a que é mais gasta. Às vezes a tinta branca está lá e o preto já foi embora. Então nós estamos já testando isso, mais como preto, em algumas concessionárias em São Paulo. A gente apresentou o produto e o objetivo foi fundamental para a tinta preta, mas é possível colocar em outras, tá? Ciclovias, a vermelha. A branca a gente coloca muito pouco, porque o grafeno ele é preto, né? E aí acaba mudando um pouquinho a cor. Mas o preto é fundamental, então algumas rodovias eu estou colocando. Qual é o impacto financeiro? O impacto financeiro não é grande. E eu vou dizer para vocês porque não é grande, porque ele se dilui com a resistência. Tá? Mas eu posso dizer para vocês o impacto financeiro é em torno de 10%. Mas ele se dilui na comprovação da resistência. Tá? E tudo isso vai ser diminuído a partir dos altos volumes que a gente vai adquirindo, ou a substituição dos antigos para os novos. Isso é uma lei natural. Gente, 1980 foi a tecnologia à base d'água quando chegou no Brasil. Tive a oportunidade de participar desse desenvolvimento. Ninguém acreditava em base d'água. Jamais alguém falou assim, tinta à base d'água? É guache, quem conhece. Vai sair com a chuva. Realmente, no começo até saía. Que a gente teve que tropicalizar, que a gente chama. Era uma tecnologia americana para trazer para o Brasil. O Brasil é grande, tem vários tipos de climas, né? E hoje está aí. Quantos anos nós já utilizamos tinta à base d'água? Né? É natural a gente estar numa zona de conforto usando o que a gente já conhece, é natural. Mas a partir do momento que a gente dá oportunidade a novas tecnologias por durabilidade, por segurança, mais 5 anos nós temos aí as novas tecnologias e ninguém vai querer mais falar das antigas. Né? Ok? Não sei se eu respondi tudo. Ótimo. Bom, se não há mais perguntas, né? Vamos encerrar com uma homenagem e uma entrega de certificados. Agradecemos a Vimaster, né? Pelo compartilhamento de todas as informações tão inovadoras, né? Para que a gente possa levar também um pouquinho disso tudo, né? Para cada canto de cada DR que esteve aqui presente, tá? Por favor. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mostrando novas tecnologias e dizer, gente, sem vocês a gente também não é nada. Vocês têm aí o conhecimento, vocês têm a rodovia, vocês têm participação, novas tecnologias, nossos novos desafios. Mais uma vez, obrigado.